Salve São Jorge Guerreiro, salve Ogum. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara, salve o campo de batalha, salve as sereias do mar. Ogum, Todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Stefano, eu sou professor de literatura. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Eu estou aqui para falar de literatura e representação mítica. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu quero agradecer todo mundo que está contribuindo aí com essas aulas. Eu recebi várias mensagens de amigos, meus 17 seguidores e outros amigos que assim trouxeram enfim, comentários muito proveitosos para eu poder melhorar aqui. Eu estou testando esse formato ainda é um modelo, vamos dizer assim, experimental. E assim, agradeço muito a contribuição de todos convidados a contribuir, a trazer suas ideias, a dizer como que vocês acham que eu posso melhorar e trazer um conteúdo mais bacana aí para todo mundo, tá? Então, bom, hoje, aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, é comemorado o Dia de São Jorge, né? E aí, para a tradição católica, São Jorge, e para a tradição das religiões de matriz africana, Ogum. Então, a gente vai pegar esses dois mitos, o mito de São Jorge e o mito de Ogum, e vai fazer uma pequena análise para trazer alguma reflexão sobre o que esse dia, enfim, o que a nossa cultura faz com esses dois personagens míticos. Para a gente começar a falar disso, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é o que é mito. Né? Vamos começar pela palavra mito, é uma palavra que, inclusive, está muito na moda hoje, né? Depois que uma importante figura política, que acabou virando nosso presidente, passou a ser associado a essa palavra, né? Ele passou a ser denominado como mito, né? E da onde que vem isso, né? Um mito, nesse sentido do termo, é uma pessoa ou alguém, né, que concentra qualidades, valores, ideias e atitudes que representam uma determinada um determinado grupo social, uma determinada sociedade, ou um determinado modo de ver a sociedade, né? Daí a representação do nosso presidente, que simboliza uma série de valores éticos, culturais, enfim, a partir dessa palavra. Quem começa a trazer um estudo sistematizado sobre mitos são as ciências humanas, as ciências sociais. São os primeiros a se debruçar de uma forma um pouco mais científica, vamos chamar assim, sobre os mitos. E o que eles estavam tentando entender é que, para além de uma observação um pouco mais rasa de que o mito é aquilo que não é verdade, ou o mito é uma narrativa da tradição que é baseada em fantasia, né? Que é muito herdeira da visão lá da cultura clássica grega, né? Quando o Platão dividiu o conhecimento em conhecimento racional, que era acessado através do racionalismo filosófico, e o conhecimento mitológico, que, né, onde tratavam-se todas as questões religiosas, os valores religiosos e as verdades, por assim dizer, religiosas. A gente, durante muito tempo, então, continua, e ainda hoje, a gente tem essa leitura, né, do mito como uma representação de fantasia ou de mentira até, né? Mas o mito, a sociologia, né, vai ajudar a gente a perceber isso, a história, a sociologia, a antropologia. Um mito, ele traduz uma série de questões inerentes àquela sociedade que o produz e o reproduz.
né? Nesse sentido, é interessante a gente olhar para a sociedade brasileira e entender que essa figura São Jorge, Ogum, ela se compõe, né, desses dois elementos, e essa composição que essas narrativas promovem, elas ajudam a gente a entender um pouco da nossa história e da nossa formação enquanto povo. Então, vamos tentar olhar para essas duas histórias e tentar ver um pouco como que isso acontece. O primeiro mito, que é o mito católico, cristão católico, né, do São Jorge. Quem era o São Jorge? Ele é um personagem histórico, né? Ele foi um grande guerreiro romano, né? Que, devido às suas qualidades de batalha, ele rapidamente surge como um grande líder militar, né? E ele morre pelas mãos de um imperador romano antes da religião católica ser oficializada como religião no Império Romano. Então, ele morre lutando pelo direito das pessoas de manifestarem a sua fé católica, pelo direito das pessoas de professarem o evangelho cristão, né? E ele morre por esse objetivo. Daí cria-se uma figura muito simbólica, né, de um guerreiro que luta pelos ideais cristãos, né? E é interessante a gente entender que os mitos, eles não são formados por uma narrativa única, singular, né? Na maioria das vezes, os mitos são formados por um conjunto de narrativas simbólicas que vão trabalhar em torno de um mesmo personagem, em torno de um mesmo herói, né? E aí, no caso, existe uma história, e aí sim, fantástica, né? Que traz um elemento fantástico, que é mais característico dos mitos, que é o São Jorge que enfrenta os dragões e mata os dragões, simbolizando um guerreiro, portanto, capaz de enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades, né? O dragão como esse monstro que representa dificuldades e desafios que se impõem à sociedade. Então, esse guerreiro habilidoso, forte, corajoso, ele é capaz de enfrentar os monstros que forem, as entidades maléficas que forem, em nome da justiça ética, né, em nome da honra, em nome dos valores cristãos e da ideologia cristã. Esse é o mito, em termos gerais, esse é o mito de São Jorge. O mito de Ogum, ele é um mito dentro que está bem inserido dentro de todo um universo mitológico da onde bebe as culturas das religiões africanas aqui no Brasil, né, de origem africana. E aí ele simboliza um grande guerreiro também, muito forte, muito habilidoso, mas ele traz com ele uma sabedoria para a espécie humana, né? Ele é o que domina o ferro. Então, é a partir dele que os homens conseguem o domínio do ferro e aí conseguem ferramentas mais eficientes para a agricultura, os seus trabalhos, e também ferramentas, armas de batalha mais eficientes e mais, enfim, poderosas. Então, ele é uma entidade poderosíssima, fortíssima, simboliza toda essa questão da guerra, do guerreiro, né, do militarismo, né, da força militar, né? Só que ele tem uma dimensão que eu acho interessante, e aí me desculpem, enfim, não quero alimentar nenhuma contenda religiosa aqui, mas em termos literários, o mito de origem africana, representação da cultura negra, ele é mais rico do que o mito católico, na minha visão. Por quê? Porque ele traz, com todo esse simbolismo da força, do militarismo, da guerra, a habilidade que ele tem com o ferro, todas as qualidades que ele tem, colocam para esse personagem também questões que o
que geram conflito na personalidade dele. Então, é essa força e é esse poder que pode levá-lo a tomar atitudes com consequências desastrosas para outras pessoas, para as sociedades que ele protege, enfim, para as outras entidades. Então, existe uma dimensão crítica dentro da composição desse mito e desse personagem que a mitologia católica não traz. A mitologia católica ela é muito maniqueísta, no sentido de que é isso, São Jorge é símbolo do bem, ele nunca vai ter uma atitude equivocada, ele nunca vai ser desonrado, ele nunca vai cometer um equívoco. E Ogum não, Ogum, quando se deixa dominar, pela sua força, quando fica vaidoso, quando se acha poderoso demais, é capaz de cometer atitudes com consequências desastrosas para as pessoas que estão para as pessoas e entidades que estão à sua volta. Então, essa dimensão do mito africano negro traz uma riqueza no sentido dos valores e das possibilidades de questionamento que ela traz para a gente enquanto literatura. Mas por que falar desses dois, né? Por que falar desses dois elementos? Porque dentro da nossa cultura, São Jorge está intimamente associado a Ogum. E como que isso acontece? Isso acontece através dos africanos que são escravizados aqui na América e que, ao cultuarem as suas representações religiosas, as suas representações simbólicas, culturais, se veem obrigados a relacionar as suas entidades com as entidades e representações católicas. Por quê? Porque o europeu, que era o senhor de escravos, de alguma forma impõe isso. Então, esse sincretismo ele não é fruto de uma admiração cultural. Não é o africano que chega e olha assim, nossa, olha como São Jorge é uma entidade bacana, vamos agregar essa entidade, os valores que ela traz para a nossa mitologia. Não, não é isso. Gente, vamos procurar aqui na mitologia cristã alguma coisa que seja mais ou menos parecida com o nosso Ogum, para que a gente possa continuar cultuando Ogum e as pessoas achem que a gente está cultuando São Jorge. Então, o sincretismo religioso, que, a meu ver, acaba gerando uma riqueza interessante também nas representações religiosas do nosso país, ele é fruto de uma violência cultural, ele não é fruto de um sincretismo num sentido positivo, como, por exemplo, é o sentido que os modernistas atribuem à ideia do sincretismo, quando falam de antropofagia cultural. E aí isso traz a gente para uma reflexão muito importante a se fazer hoje, 2020, no nosso país, que é justamente a ideia da tolerância religiosa. Porque sincretismo, a partir de violência, não faz sentido. O que faz sentido é sincretizar harmonicamente, sincretizar de forma respeitosa. Então, a ideia da tolerância religiosa, que é uma ideia contemporânea, que é a ideia de você respeitar a manifestação religiosa do outro e encontrar os pontos de convergência entre as manifestações religiosas, entre as formas de professar a fé, entre as formas e, sobretudo, as convergências em termos de valores morais, de valores espirituais, que quase sempre são convergentes. Quase todas as religiões falam de harmonia, de paz, de ajuda ao próximo. Então, cabe essa ideia muito perfeitamente da convergência. Mas o que nós vemos hoje muito forte na nossa sociedade é o avesso da tolerância religiosa, que é o fundamentalismo religioso, que é a ideia de que só a minha religião está certa, só o meu discurso religioso está certo, em detrimento de todos os outros discursos religiosos.
Isso é tão mais violento quanto mais eu não aceito a representação do outro, né? Quanto mais eu digo que o outro que representa sua religiosidade de uma forma diferente, ele é errado ou ele é mal por ter a sua própria forma de representar as manifestações religiosas e as divindades. Então, hoje, nós vivemos dentro de um arcabouço social e cultural que fortaleceu novamente muito a intolerância religiosa. Então, é muito importante a gente olhar para as manifestações religiosas dos outros com respeito, com tolerância, com fraternidade. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu desejo a todos um excelente dia de São Jorge e dia de Ogum. Todos fiquem em paz e que o guerreiro possa iluminar o caminho de vocês para a paz e não para a violência. Um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, eu resolvi fazer esse anexo aqui, porque eu estou trabalhando na edição do vídeo, ainda não publiquei, e aí senti muita necessidade de falar uma coisa. Eu não sou especialista em mitologia, eu não sou especialista em mitos, não sou especialista em mitologia negra, nem em mitologia católica. O meu olhar para os mitos é olhar os mitos como um fenômeno literário e, a partir daí, fazer as reflexões que eu faço. Então, assim, deixo aqui o convite para todo mundo que se sentir chamado para trazer as suas contribuições com relação à mitologia negra, com relação à mitologia católica, cristã e, enfim, os reflexos disso nos olhares sociológicos, literários e por aí vai. Tá todo mundo convidado aí a participar para a gente enriquecer o conteúdo desse vídeo, tá ok? Um abraço e até mais.